Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Laninha, Flávia, boa noite. Vamos dar início a mais uma aula aqui, tá? Referente às aulas presenciais da Faculdade Santa Emília de Rodar. Aguardar as alunas. Boa noite, Ingrid Figueiredo. Agora vai aprender sobre estética. Na verdade, a disciplina é de educação ambiental, então não vai ser sobre procedimentos estéticos. Então, boa noite, Janaína Virgínio, Socorro, Vanessa dos Anjos, boa noite, meninas, Carla Sabrini, vão entrando aí pra gente começar a nossa aula, tá? Serve sim, Laninha, conhecimento sempre é bom, né? Vão entrando aí. Renato, bem-vindo. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo barulho, tá? Mas por causa do Fora Bolsonaro, tá? Então, antes de começar a live, né, eu estava lá também gritando Fora Bolsonaro, porque a responsabilidade desse presidente, principalmente agora frente a... Oi, Valéria, professora Valéria de Estética, boa noite. Principalmente frente à questão do Covid, né, onde 17 pessoas da comitiva dele, que foi aos Estados Unidos, está contaminado com coronavírus. E ele, ainda sob investigação, no domingo, vai às ruas, toca pessoas, incentiva as pessoas a irem na rua, onde a gente está vendo o mundo todo fazendo ao contrário, né, onde se indica para ficar em casa, ficar resguardado, ficar seguro, não se expor. O próprio ministro da Saúde falando isso, ele vem e expõe a população assim. Então, eu sou sim, na verdade, eu sempre fui ele não, e agora mais ainda fora Bolsonaro, tá? Mas, deixando a política de lado, eu só tô falando por causa dos barulhos. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar, tá? O panelaço, assim, pra mim tá bem forte, eu não sei se tá chegando até vocês. Então, gente, sejam bem-vindos, né? Eu não vou falar bem-vindas porque eu tô vendo que tem homens aí participando da aula, né? Como o Renato. Então, devido, né, esse surto de Covid-19, né, o coronavírus, nós estamos em isolamento, onde as nossas aulas foram temporariamente suspensas, para que a gente possa resguardar a saúde da nossa população. Então, Franciele, Roberta e Vanessa Nogueira, sejam bem-vindas. Edja Silva também, seja bem-vinda. Então, é importante que a gente tenha cuidado, né, e não passar a doença de uma pessoa para outra. Então, a medida mais sensata, né, que foi feita foi realmente suspender as aulas. Não dá para escutar? Agora também parou. Roberta tá falando que não dá, mas parou agora, tá? Realmente não estão mais batucando, não. Então vai ficar até mais tranquilo, porque pra mim tava bem forte, tava dando agonia. Então, Rúbia, boa noite também, apesar de que eu tava, né, na gritaria também há poucos instantes. Então, pensando na saúde de todos, de vocês, alunos, de nós, professores, do corpo de funcionários da faculdade, dos nossos parentes, nossos amigos, né, principalmente dos idosos, da população idosa. Então, não só a gente, como agora, né, várias instituições, inclusive saiu um decreto municipal, onde as instituições de ensino, seja ela de qual nível for, né, nível escolar ou nível superior, as aulas estão suspensas para que a gente se resguarde, para que a gente não se exponha, tá? Então, Maria Albuquerque, que é Maria Aparecida, Elaine, boa noite, meninas. Tá extremamente importante que vocês só saiam de casa
quando for de fato necessário, tá? Para quem trabalha, né? Muitas pessoas não foram dispensadas dos seus trabalhos, então tenham cuidado para quem anda de ônibus, tá? Principalmente, se possível, usem álcool em gel, mas infelizmente estão superfaturando o valor do álcool em gel e muitas farmácias e ambientes também estão com seus estoques zerados. Então, fiquem, né, atentas aí, sempre lavem as mãos na ausência do álcool em gel, sempre que possível lavem as mãos, evitem tocar o rosto. Uma dica muito interessante que eu vi, né, uma coisa simples, mas que deu muito certo na China, que a gente está vendo agora que o número, né, de pessoas contaminadas tem diminuído e o número de pessoas curadas tem aumentado e novos casos têm diminuído também. Então, você fazer algumas coisas com a mão que não é a sua mão dominante. Por exemplo, eu sou destra, então geralmente se eu vou abrir uma porta, né, tocar numa maçaneta, eu vou estar fazendo com a mão direita. Então qual é a sugestão? Façam com a sua outra mão, aquela mão que não é dominante, porque dificilmente você vai levar essa mão que não é dominante ao rosto. Então vai diminuir as chances disso, consequentemente vão diminuir as chances de você se expor ao vírus, tá bom? Então, no final do vídeo eu falo mais um pouquinho, né, para me despedir de vocês em relação ao Covid, ao coronavírus, mas só para esclarecer que as nossas aulas vão ficar sendo agora virtuais, né, através de lives, porque vocês vão poder, ao mesmo tempo que eu estiver dando a aula, vocês vão poder estar interagindo, tirando dúvidas e também, né, complementando a minha explicação. Então é importante, eu pelo menos na minha metodologia, eu acho que é interessante a gente ter esse momento com a live. Lembrando que a live ela fica disponível para vocês por 24 horas, tá? Então quem não puder assistir neste momento a aula vai ter ainda 24 horas para poder ter acesso. Edia está perguntando se João Pessoa já tem algum caso confirmado. Sim, Edia, já temos, né? Teve uma pessoa que morreu, que está em investigação se foi pelo Covid, e tem um senhor que veio, se eu não me engano, da Itália, de 60 anos, que foi confirmado. Então, Tamires, aluna de enfermagem do P9, seja bem-vinda. Que tudo isso passe logo, né? Se Deus quiser, agora vai depender da gente. Pessoal, é muito importante que a gente faça a nossa parte. Não deixe chegar o que aconteceu com a Itália, tá? Então, a Itália tá caótico lá. A Europa fechou todas as suas fronteiras. Outros países estão fazendo o mesmo que vários países da Europa, e no caso o continente inteiro fechou suas fronteiras. O número de pessoas vindo a óbito na Itália é muito maior do que a proporção que a gente viu na China, tá? Na Espanha tá tendo uma quantidade também significativa de casos de pessoas contaminadas e de óbito. Eu tenho uma amiga que tá na Espanha e ela acabou fazendo uma live, ela mandou uma mensagem pra gente, tá? E aí a gente pediu pra ela fazer um vídeo explicativo para que as pessoas pudessem ter consciência. E ela falou que lá na Espanha ontem teve um asilo que morreram 19 idosos, pra vocês terem uma ideia. Tá muito grave, principalmente para pessoas idosas, tá? Então, pessoas de risco são idosos, pessoas com problemas respiratórios, hipertensos, diabéticos, ou seja, a gente tem uma quantidade de pessoas muito grande que podem ser atingidas, né? A gente tem uma população idosa imensa e pessoas com essas patologias também. Para vocês terem ideia, a primeira pessoa diagnosticada na Espanha foi um jovem de 30 e poucos anos, saudável, atleta, e ele, né, se contaminou e teve ali as complicações da Covid, tá? Então, só quem tem os rins, se ele funcionar, tá ok, né? Mas quem tem problema renal também tem complicações, certo? Então, gente, só para falar um pouquinho e explicar o porquê, né, das nossas aulas estarem sendo online, tá?
Foi criado o grupo no WhatsApp também, vocês podem tirar dúvidas. Eu mandei o material por e-mail hoje. Não mandei todas as aulas porque os arquivos são muito grandes, mas eu vou estar enviando as outras aulas ainda para vocês. Nossas aulas que seriam aulas de campo, né? Domingo a gente teria o nosso passeio de barco. Infelizmente está temporariamente suspenso. Aí depois a gente pode ver, né, quando passar toda essa crise, se Deus quiser, a gente vai conseguir ultrapassar essa crise da melhor forma possível. Aí a gente tenta remarcar, tá? Reagendar aí de acordo com a maré para a gente fazer nossas aulas práticas. Então, as aulas do Jardim Botânico, da Bica, também não vão ter temporariamente, vão estar suspensas, porque tá tudo fechado, tá? Os ambientes públicos estão todos fechados, museus, né, ambientes culturais, foi feito decreto e não está sendo realizada, né, nenhuma atividade para o público nesses ambientes, a fim da gente se resguardar, ficar em casa. O mais importante, gente, é não sair quando possível, tá? Se você não tem que ir na rua, não saia. Então, eu tive que ir na faculdade hoje, né, até para pegar minhas coisas aqui, para não precisar estar indo mais lá. E aí, assim, passando na rua como se o pessoal não tivesse nada. O trânsito, a mesma quantidade do que normalmente eu vejo. Então, evitem sair de casa sem precisão, como o Tamir está falando aqui, né? Eu já tinha dito. Não saiam, gente, não saiam. Só realmente se você tem a obrigatoriedade por seu trabalho, e lógico, se você for da área de saúde, né? Enfermeiro, médico, nutricionista, fisioterapeuta, profissionais que precisam, né, estar nos hospitais nesse momento. Então, se não for o caso, não saiam. Se protejam, tá? Não se contaminem por besteira. Então, a gente não está de férias, a gente está de quarentena. São duas coisas totalmente diferentes. As aulas, cada professor vai ter a sua dinâmica. A minha dinâmica vai ser através de lives, porque, como eu falei, eu consigo ter esse feedback de vocês, tá? Então, vocês podem interagir no momento da live e assim a gente pode deixar a aula como se fosse uma aula presencial. A diferença é que cada um, né, está no seu ambiente, mas que todos nós aqui estamos reunidos através da internet. Então, a forma que a gente vai ter de se comunicar agora é pela internet, seja através de e-mail, de redes sociais, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Então, como eu falei, cada professor ele vai ter sua dinâmica, tá bom? Então, a disciplina é de educação ambiental, tá? No caso, P6 de estética. A gente vai dar continuidade onde a gente tinha parado na aula passada, certo? Deixa eu só identificar aqui qual foi o slide que a gente parou. Abrir aqui. Pronto. Então, a gente tinha parado aqui, tá? Quem tiver com o material pode abrir e ir acompanhando, certo? Quem não tiver, eu vou, tá, né, saindo aqui na frente, porque aí o foco fica lá atrás. Então, a gente estava falando sobre a questão do desenvolvimento sustentável na aula passada, né, dando continuidade a essa aula, então. Samara colocou aqui, Samara Kelly presente. Meninas, coloquem o nome de vocês, tá? Nome e sobrenome, porque aí eu vou saber quem estava presente na aula. No caso, só precisa colocar nome e sobrenome quem for aluno do P6 de estética, tá? Quem for ver essa live posteriormente, manda mensagem no meu privado com o nome de vocês. Vocês vão ter 24 horas para poder assistir essa aula, tá bom? Então, quem não for da turma, seja bem-vindo, pode acompanhar, né? Conhecimento nunca é demais. E podem participar também interagindo, certo? Então, desenvolvimento sustentável, a gente está comentando que para diminuir a pressão sobre os recursos naturais é preciso combater a pobreza e, portanto, é necessário crescimento econômico. Então, a pressão sobre os recursos naturais ele está sendo cada vez mais intenso
fazendo com que os recursos acabem, né? Então, se o recurso acaba, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o caos. Então, Rosicleide, Roberta Paz, Micaela, Janaína de Souza, todas bem-vindas aí, então, com a presença confirmada. Então, a mesma coisa, gente, vou aproveitar isso aqui. Eu tinha falado já desse slide na aula passada, foi o último que a gente parou, mas é importante eu trazer essa frase, né, esse texto aqui agora. Lídia Angélica, né, confirmada a presença, Maria Aparecida, Albuquerque. Então, é importante a gente trazer uma reflexão frente a essa frase. Rubiana Pereira, presente também. Então, prestem atenção, para diminuir a pressão sobre os recursos naturais é preciso combater a pobreza e, portanto, é necessário o crescimento econômico. Vamos fazer uma analogia agora com essa situação do Covid que a gente está vendo. Então, muitas pessoas, elas são egoístas, elas só pensam em si próprias, né? Infelizmente, a gente tem muita gente assim, ela não é empática, ela não pensa no outro. E aí, muitas pessoas estão correndo para os supermercados para poder comprar e estocar, né, produtos ali, alimentícios, de limpeza, de higiene, produtos da casa, né, que a gente faz a feira. Só que vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho dinheiro, eu posso ir até o supermercado e realmente comprar uma grande quantidade, certo? Imagine que várias pessoas, que a gente sabe que vão ter, né, vão existir várias pessoas que vão ter essa condição, que vão até o supermercado e vão fazer essa compra em grande quantidade. Maria do Socorro Barbosa, presente, seja bem-vinda. Então, se muitas pessoas vão até o supermercado ao mesmo tempo, né, nesse período curto de tempo que a gente está vendo. Boa noite, Val, nossa secretária acadêmica, seja bem-vinda. Se a gente está vendo essas pessoas irem ao supermercado, muitas pessoas de uma vez só, comprando em grande quantidade, vai ter tempo do pessoal do estoque repor isso aí, né? Vai dar tempo, muita mercadoria que vem de outros estados, né, que vem de outros locais, chegar para repor isso? Provavelmente não, até porque muitas pessoas vão estar em quarentena também. Aí vamos pensar naquela que eu estava citando, aquelas pessoas que têm dinheiro e podem, né, fazer essa feira, né, esse supermercado em grande quantidade. Mas vamos fazer o contrário agora, vamos pensar nas pessoas que não têm condições. Se eu não tenho condição de comprar em grande quantidade, porque meu dinheiro não me permite isso, eu vou chegar... Boa noite, Grace, seja bem-vinda. Eu vou chegar no supermercado e não vai ter mais nada, tá? Então, o pouco que eu poderia comprar, eu não vou poder, eu não vou ter condições, porque simplesmente já foi consumido tudo e não deu tempo de reestocar, porque a gente está vivendo uma crise agora, né, onde as pessoas só estão pensando em si. Então, se minha casa estiver abastecida, se eu estiver abastecida, tudo bem. Então, vamos pensar no outro, vamos pensar nas pessoas que não vão ter essa condição de comprar em grande quantidade e deixar armazenado em casa. Vamos deixar para o outro poder comprar. A mesma coisa a gente está tendo com o exemplo do álcool em gel, né? Então, muita gente comprou não sei quantos litros de álcool em gel e aí estocou em casa. O mercado ele não estava preparado para essa demanda de pessoas buscando essa mercadoria. Então, eu vou ter, sei lá, um exemplo, 10 litros de álcool em gel na minha casa e meu vizinho não vai ter nenhum, né? Se a pessoa mora em apartamento, então ela não vai conseguir, né, no seu dia a dia estar utilizando o álcool em gel. Então ela vai ficar mais propensa, né, a se contaminar. A lavagem das mãos ela é efetiva, tá? Mas vai ter momentos que vocês não vão conseguir ter acesso a uma torneira, né, adequada com sabão para fazer a lavagem correta. Então vamos deixar de ser egoísta, vamos pensar no próximo para que a gente minimize aí os riscos de contaminação, não só para a gente, mas para os outros também. Então
focando na frase aqui, para diminuir a pressão sobre os recursos naturais é preciso combater a pobreza. Justamente porque no momento que eu combato a pobreza, todo mundo vai ter recursos, todo mundo vai ter o necessário. E aí, com isso, a gente vai poder ter como reflexo o crescimento econômico. No momento que eu não tenho isso feito de forma equiparada, a gente vai ter uma discrepância onde alguns vão ter bastante dinheiro e consumir muito, enquanto a maioria da população não vai ter dinheiro e não vai ter acesso para consumir aquele mesmo produto. Então, como a gente está vendo aqui na imagem, os nossos recursos, né, da nossa bandeira que representa aí nosso país, eles estão sendo cada vez mais destruídos, né? Eu até tinha citado na aula passada uma analogia com a logo, né, do nosso atual governo. Se vocês prestarem atenção, pessoal, a live deu uma travada, para mim já voltou. Informem aí se para vocês já tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir, me ver. Já destravou para vocês? Tá funcionando legal? Só vou continuar aqui quando vocês disserem que tá ok, tá bom? Ah, tá ok? Pronto, vou continuar. Então, a logo, né, do atual governo, ele não é essa, tá? Mas se você for analisar criticamente, vocês vão ver que a ideia é basicamente essa, onde a gente perde o nosso verde, as nossas matas, onde a gente tem os nossos recursos minerais sendo retirados e o nosso oceano sendo poluído, tá? Então, porém, o crescimento econômico em bases insustentáveis, tá? Que degrade os recursos naturais e aumente a desigualdade social, resultará em maior pressão sobre os estoques naturais. E aí a gente vê, né, o caos ambiental se instalando. Então, continuando aqui a nossa aula, a gente tem a questão da economia verde, tá? Então, foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, que se chama, um relatório chamado Rumo a uma Economia Verde. Seja bem-vinda, Mirelle. Então, Rumo à Economia Verde. Esse relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele define 10 setores para investimentos prioritários a fim de alcançar práticas mais sustentáveis sem inibir o progresso econômico. Ou seja, ele vai estar pensando não apenas em crescer economicamente, mas ele está pensando que esse crescimento ele seja de forma sustentável, tá? Ele seja de forma que a gente não esgote os recursos naturais, que a gente possa usá-los mais de forma que ele ainda possa ser utilizado pelas próximas gerações, como a gente viu a definição de desenvolvimento sustentável na aula passada. E aí, esses 10 setores que a gente tem aqui: indústria, energia renovável, água, turismo, gerenciamento de lixo, silvicultura, construção civil, pesca e transporte. Vamos falar de cada um deles um pouquinho. Então, a questão da indústria, né? A gente vai ter, seja bem-vindo aí, Vida de Fotógrafo, Aline Lucy, boa noite. Então, a gente vai ter esses 10 setores, começando pela indústria aqui na ordem, tá? Pra gente se perder. Então, a indústria, ela é importante, né? Ela é fundamental para a nossa vida na atualidade, mas ela não pode ser feita de qualquer jeito, né? Ela precisa ter uma infraestrutura, ela precisa seguir normas, a exemplo da questão da poluição do ar, da questão da poluição das águas, né? Dos seus efluentes, daquilo que vai sair daquela indústria. Então, existem, como eu falei, normas a serem seguidas, leis a serem cumpridas, e deveria existir uma fiscalização mais efetiva, né, e punitiva para quando não
fosse seguido as regras. Então, Anderson Mandu, seja bem-vindo, aluno de enfermagem, P9 Manhã, seja bem-vindo. Então, essa indústria, ela precisa estar adequada, né, para ela poder funcionar sem que ela esteja poluindo e destruindo o meio ambiente. A exemplo, a gente pode citar a questão dos filtros nas chaminés de algumas indústrias, né? Então, aquele ar, né, poluído que deveria estar saindo, que muitas vezes ainda chega a sair, então tem que existir um filtro nessas chaminés para que vá minimizar a poluição atmosférica ali. Em relação à energia renovável, a gente vive num país riquíssimo de recursos naturais para que a gente possa utilizar a natureza a nosso favor, né? Então, infelizmente, a maior forma de energia que a gente tem aqui no nosso país são as hidrelétricas. Só que as hidrelétricas, elas são efetivas no sentido de gerar energia, só que elas acabam afetando o meio ambiente de forma, assim, muito drástica, tá? Quando a gente estiver falando dos ambientes dos ciclos, a gente vai falar um pouco mais como que essas hidrelétricas são prejudiciais, tá? Mas aqui, citando como exemplo, né, elas acabam destruindo centenas a milhares de hectares de mata, né, de floresta, porque vai ser um ambiente onde vai ser inundado, então a gente vai diminuir ali a quantidade de espécies disponíveis e de área de mata também. A gente já falou da questão do efeito de borda, né, nas matas, e isso vai acabar trazendo danos ao equilíbrio daquele ambiente. Então, a gente, como energia renovável, a gente não precisaria estar utilizando as hidrelétricas. Então, a gente mora num país tropical, né? A gente está ali pegando um pouquinho acima da linha do Equador e no primeiro trópico ali. Então, a gente tem sol praticamente o ano inteiro. Aqui no Nordeste, a gente tem sol o ano inteiro, gente. Então, se a gente utilizasse de energia solar, a gente não precisaria estar destruindo nossos rios para a construção de hidrelétricas. A gente poderia estar tendo o uso aí dessa energia renovável, dessa energia limpa, né? A gente tem sol aí, é só abrir a janela, você tem sol. Então, colocando placas, né, de recepção de energia aí, existem países que estão trabalhando dessa forma, que estão trabalhando para que esse país ele consiga estar absorvendo da melhor forma possível a energia que o sol disponibiliza. Uma outra forma de energia renovável é a energia eólica, tá? Através dos ventos. Então, a Laninha tá falando aqui porque o investimento é caro, mas seria maravilhoso. Então, Laninha, os países que eles estão trabalhando com a energia renovável, ou com a energia renovável não, com a energia solar, na verdade, as pessoas que colocam em suas casas, elas diminuem o imposto. Então, existe um incentivo para elas colocarem energia solar em suas residências. Então, se eu incentivo a minha população a ter o consumo de energia de forma renovável, como exemplo da energia solar, eu estou poluindo menos. A necessidade que eu vou ter de construir hidrelétricas futuramente vai ser reduzida ou até eliminada, tá? Não vai haver mais essa necessidade porque as pessoas não estão mais utilizando esse tipo de energia, tá? Ou então aqueles que estão, as hidrelétricas que já foram construídas já são suficientes para isso. Então, gente, as energias renováveis, elas são importantes, tá? Demais até. Como eu falei, alguns países incentivam, outros não. Aqui no Brasil existe uma taxazinha que por enquanto ainda não é paga, tá? Para quem coloca a energia solar. Mas o governo atual, no final do ano passado, ele queria taxar, né? E iria ficar muito mais caro, não era tipo aumentar um pouco não, ia ficar muito mais caro
a implantação de quem quisesse colocar energia solar em suas residências. Então, no lugar de haver um incentivo para não ter a necessidade de mais construção de hidrelétricas e, consequentemente, poluição e destruição do ambiente, a gente vê a contramão, né, do que o mundo todinho está indo, assim como a gente viu no início da aula, né, na aula passada, que a gente tinha lá o discurso, né, do Brasil de que o crescimento econômico ele deve estar acima de tudo, inclusive das questões ambientais, né? Então, uma reunião internacional onde foi feita para trabalhar nas questões ambientais de preservação, o representante do Brasil chega lá e fala isso, né? Então, é uma vergonha. A energia eólica, ela também é muito eficaz. Aqui no Nordeste a gente tem, né, vento também muito intenso e constante. Então, é uma forma também, uma alternativa de utilização para a produção de energia. Em Santa Luzia, uma equipe da Espanha, tá? Uma equipe da Espanha, ela chegou até aqui para implantar uma fazenda de energia eólica, tá? Vai ser, se eu não me engano, a maior empresa de energia eólica da América Latina, e vai ser em Santa Luzia, porque eles fizeram um estudo daqui da região, viu que a Paraíba era um local onde tinha a melhor ventilação, vamos dizer assim, e que Santa Luzia era o ponto, né, onde ficaria mais adequado para fazer a construção dessa área para as hélices, né, da retirada da energia eólica. Certo, Elaine, tá dizendo que a internet está caindo, mas está presente. Então, Elaine, qualquer coisa, se sua internet cair, você passar muito tempo ausente e perder uma parte da aula, a aula ela vai continuar por 24 horas, tá? E aí você pode rever, tá bom? Então, a gente tem também a questão da água, tá? A questão da água, ela é extremamente importante. É vital, na verdade, né? Sem água a gente não vive, simples assim. E aí eu tinha até perguntado para vocês na aula sobre a questão, gente, vocês já devem ter ouvido falar que a água do planeta está acabando, né? Lembram que eu falei isso? E aí eu disse, não, a água do planeta ela não está acabando. O que está acabando é a água potável, né? A água de qualidade para consumo da gente, tá? Por que está acabando? Porque a gente está poluindo. Simples assim. A gente está contaminando a água, um bem natural que é vital para todos os seres, né? Então, a gente está acabando com algo que a gente precisa para a gente viver. Simples assim. A gente está poluindo a água, a gente está destruindo algo vital para nós. Laninha tá falando a usina de energia eólica Vale dos Ventos em Mataraca. Então, eu não conheço, Laninha, mas essa empresa espanhola, né, ela tá querendo construir, não sei se essa que você tá falando aí em Mataraca, mas a de Santa Luzia ela seria a maior, tá? A maior daqui do Brasil e, se eu não me engano, era da América Latina que iria ser a maior. Então, a água é extremamente necessário, gente, que a gente tenha saneamento básico. O nome já está falando, é básico, a gente precisa disso, tá? Então, o saneamento básico ele é importante para o nosso dia a dia, a gente poder abrir uma torneira e tá saindo uma água limpa, tá? Limpa. Então, o que é que a gente viu agora no início do ano no Rio de Janeiro? Tava lá a maior confusão, né? O maior problema devido à água que eles estavam disponibilizando para a população. A água das torneiras extremamente contaminada, né? Então, a água fedia, a água estava suja, né? Não estava transparente, não estava límpida.
Não, tudo bem, Laninha. Ela tá dizendo aqui que não é tão grande, né? Ela usou como exemplo. Tudo bem, obrigada. Então, como assim, gente? Você paga pela água, né? A gente paga para ter o consumo da nossa água na nossa torneira ali adequada pra gente. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não pode fazer como a gente vê em muitos filmes, né? Pegar a água da torneira, diretamente na torneira, abrir e tomar. Nos filmes a gente vê isso, filmes americanos, por exemplo, né? Por quê? Porque ali tem qualidade, né? O saneamento básico ele foi implementado com cuidados e seguindo alguns níveis de rigor ali para que aquela água realmente esteja preparada, né? E pronta para o consumo humano. Então aqui a gente não pode fazer isso, tá? Se você pegar a água da torneira, o risco de você estar se contaminando é muito grande. Então filtrem essa água, tá? Ou filtro de barro, ou ferver a água, ou usar, hoje em dia, né, tem esses filtros que você coloca na torneira, que são bem práticos, então eles são eficazes também, tá? Mas não consumam diretamente da torneira sem passar por nenhum filtro ou pela fervura. Então a Laninha tá falando se tomar água de onde ela tá, né, já é certo parar na UPA. Então, infelizmente, né, essa questão que eu tô falando. Itajara, boa noite, seja bem-vindo. Então, Itajara, ele é pianista lá do Rio de Janeiro. Itajara, se você puder comentar um pouquinho sobre a crise que estava no início do ano em relação à água contaminada aí no Rio, tá? Fica agradecida. Então, a água, gente, ela precisa estar limpa para o consumo. Só o que a gente tem aqui de contraditório, né? A gente tem um rio, tá? Onde muitas vezes não, a gente vai estar retirando a água que vai ser utilizada desse rio, só que muitas vezes a gente vai ter o quê? O esgoto que foi produzido pela população sendo lançada nesse mesmo rio que você está tirando a água para abastecer a população. Boa noite, professor Félix, seja bem-vindo. Então, como é que pode, gente? A água que você vai beber é do mesmo rio onde você está jogando o esgoto, né? Então, o que é que pode acontecer? Né? Que muitas vezes é dessa forma, mas aí é preciso ter o saneamento básico. Então, eu vou ter a área do rio, a montante, onde eu tenho a retirada da água, tá? E aí essa água, né, que tá vindo das nascentes, então é uma água limpa, mas que vai precisar de um certo tratamento, de qualquer forma, tá? Então eu vou... Não sei se vocês estão ouvindo o panelaço, tá? Mas ainda tá batendo aqui. Obrigada, professor Félix, tá dando os parabéns pela iniciativa. Deus abençoe a todos nós, que a gente consiga passar por isso, né, o mais ilesos possível. Então, gente, o panelaço tá muito forte. Sim, o rio, né, a gente teria a montante que se chama, que seria ali mais próximo da nascente. A gente teria a água sendo retirada, passando por todo o tratamento da água, sendo levado até o abastecimento das cidades, onde seria disponibilizado para a população. E aí depois o esgoto, né, produzido por essa população seria jogado ali no rio. Então a questão não pode ser jogado diretamente no rio. O correto seria o quê? O esgoto ser canalizado e ir para uma estação de tratamento. E aí após a estação de tratamento, onde seria, né, retirado ali o máximo possível de excrementos, substâncias tóxicas, químicas, coliformes fecais e aí por diante. E aí essa água seria lançada no rio mais abaixo, não no local onde a gente retirou. E aí, como essa água estaria diluída junto com a água do rio, né? E o rio tem organismos vivos, eles conseguiriam
dá conta daquela água que poderia ainda ter algum sedimento, tá? Matéria orgânica, coisa do tipo. Mas isso se foi tratado anteriormente. Se for jogado o esgoto diretamente no rio, aí você vai estar contaminando o rio, tá? O tempo de limpeza ali seria um pouco maior se fosse depender apenas da natureza. Puxando esse ponto, não sei se vocês acompanharam, né? Porque a Itália, né, tá toda com o nível lá de coronavírus muito alto, então os turistas não podem circular, as pessoas não podem andar na rua. Se você andar na rua, você vai ser multado, você vai ser penalizado. E aí, em Veneza, também tá com essa restrição. E a água lá de Veneza, né, porque a cidade fica em cima, né, da água, a água lá ela ficou mais limpa. A água está mais transparente devido a isso. Para vocês verem que a natureza ela consegue se restabelecer, mas precisa tempo e precisa que não fique o tempo todo sendo colocado poluentes ali, contaminantes. Então, Itajara, como eu falei, é pianista, né, marido da minha prima lá do Rio de Janeiro. Eu pedi para ele comentar em relação à água do Rio de Janeiro no início do ano, que estava contaminada, né, que teve um problema lá. Ele colocou aqui: o reservatório de Guandu esteve impossível de usar no rio. Dizem que agora está normalizado. Aqui em Niterói, que é onde ele mora, né, é outro reservatório. Portanto, não passei por esse grave problema, mas é uma vergonha. Então ainda bem, Itajara, eu pensei que era a mesma rede de abastecimento, tá? Ainda bem que vocês não tiveram, né, que passar por isso, passar por esse transtorno aí e até comprometer a saúde de vocês, graças a Deus. Mas quem é do Rio de Janeiro, cidade mesmo, né, acabou tendo esse problema ali. E a água para o consumo, né, teve que ser feita por água mineral, e aí nem todo mundo tem condições de estar comprando água mineral o tempo todo para poder abastecer o seu dia a dia. Então, passando agora, a gente falou da indústria, da energia renovável e da água. Vamos falar agora do turismo, né? Então, o turismo é um dos 10 setores onde também é necessário que seja feito adequado para que ele não acabe destruindo o ambiente. A gente tem áreas que são utilizadas, né, que são feitas ecoturismo, onde você pega um ambiente preservado, um ambiente de mata, por exemplo, e o pessoal aproveita esse espaço para conscientizar, para educar, para fazer as pessoas terem contato com a natureza. Então eles fazem trilhas, mas aí tudo é controlado, né? Tudo é pensado, organizado, com a preocupação em relação às espécies que existem ali, espécies animais e vegetais, tá? Então o turismo ele pode sim ser uma fonte econômica, né? Uma vez que, como eu estava citando, o ecoturismo ele pode ser implementado em muitas áreas, agora não de forma desgovernada, né? De forma aleatória, tem que ser algo planejado para que ele possa ser viável e que não acabe causando malefícios ao ambiente. Gerenciamento do lixo é outra coisa extremamente importante para que seja investido, né? E com isso a gente tenha um retorno para a população. Então, o gerenciamento do lixo ele deve ser feito eficaz. A gente aqui em João Pessoa estava tendo um problema em alguns bairros devido à falta da coleta de lixo, porque teve um problema com a empresa, né? E foi feito um novo licenciamento pela prefeitura. Teve um caos desse aí. E aí a gente estava com acúmulo de lixo em alguns bairros de João Pessoa. Então, o gerenciamento de lixo ele é extremamente importante desde a sua coleta, na verdade, desde antes da sua coleta. É extremamente importante que a gente faça a separação do lixo, né? Então,
Existem muitos países que eles trabalham efetivamente com isso para que tenham a questão da reciclagem e reutilização de materiais. Com isso você gera renda e com isso você diminui a necessidade de estar tirando recursos da natureza. Então, um exemplo, só para vocês terem uma ideia, o vidro, eu vou perguntar para vocês, o vidro ele é reciclado? O que é que vocês acham, gente? Então, Bruna Almeida, Tatiana Gouveia, Jane Castro, Jana Vital, sejam bem-vindos. E aí, gente, o que é que vocês acham? O vidro ele é reciclado? Laninha tá dizendo que sim. E vocês, meninas de estética, o que é que vocês acham? Eu vou ter vou poder reciclar o vidro. Vamos supor, eu quebrei uma garrafa de vidro, caiu. Esse vidro eu vou poder reciclar ou não? Diana Karine, boa noite. E aí, gente, a gente pode reciclar vidro? Só Laninha que respondeu até agora. Mais alguém tem alguma opinião? A Roberta tá dizendo que sim. Janaína também. Então, para vocês terem uma ideia, o vidro, ele é 100% reciclado. Então, 100% reciclado significa que a gente aproveita ele completamente. Se ele quebrou, se ele estiver inteiro, não importa. Por quê? Porque o vidro é só aquecer, tá? Aquecendo, você deixa ele vai derreter e aí você faz ele novamente na forma que você quer, tá? E não tem problema em questão de contaminantes, porque o vidro, ele é para ser derretido, né, são em temperaturas extremamente altas, ali em torno de 1000 graus, então mataria aí, né, muitos micro-organismos patogênicos, quer dizer, todos os micro-organismos patogênicos que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o vidro ele é 100% reciclado, então por que a gente não separa o nosso vidro, né? O papel ele é reciclado, então a gente deveria fazer nossa separação, né, do lixo, a questão do lixo, a seletividade, coleta seletiva, vidro, plástico, papel, matéria orgânica, né? Então separar isso aí. O que é que a gente vê, né, a nível municipal, estadual, né, na verdade municipal aqui em João Pessoa? Muitas vezes as pessoas, elas até separam, tem lá os ambientes, né, tá identificado o que é cada coisa, mas aí vem os profissionais da limpeza urbana e o que é que eles fazem? Misturam tudo e jogam ali dentro dos carros de lixo, né? Então é necessário que a gente tenha uma capacitação. Edinalda, boa noite, aluna do TCC2 de enfermagem P10. Seja bem-vinda. Então é importante que esses profissionais eles estejam capacitados para poder fazer essa coleta corretamente. E aí levaria, né? Existem muitas empresas privadas que fazem isso, tá? Em algumas cidades. E aí eles levam até a estação de reciclagem e esse material ele é separado, limpo e reciclado ou reutilizado, dependendo de qual material for, tá? E aí você estaria produzindo menos lixo. Para vocês terem uma ideia, eu sempre confundo se é Suíça ou é Suécia, tá? Eu sempre confundo os dois. Mas tem um país da Europa, eu acho que é um deles, que faz a energia que eles geram, que é uma outra forma também de se utilizar o lixo, com a queima dele, aí se gera energia. E aí, com essa queima, né, eles estão gerando a energia suficiente para a cidade, tá? Para as cidades lá. E aí, nessa região onde eles estão fazendo isso, a sociedade, ela é tão educada, né, ela foi tão orientada da importância de não produzir lixo, que eles estão importando lixo de países vizinhos
para poder gerar energia para eles. Ou seja, é um país onde está pensando totalmente na sustentabilidade, não está mais produzindo lixo, está tendo sua energia sendo gerada e não está poluindo, tá? A agricultura é outro ponto que é necessário ser pensado, tá? O ano passado foram liberados mais de 50 agrotóxicos diferentes que são nocivos à nossa saúde aqui no nosso país. A gente tem mais de 200 agrotóxicos, né, pesticidas, herbicidas e por aí vai, que são utilizados na agricultura, que são prejudiciais à nossa saúde. Inclusive, alguns deles são proibidos no mundo todo, né, por serem comprovadamente nocivos, cancerígenos e causar tantas outras doenças. E o ano passado, com o novo governo, a gente acabou tendo a legalização do uso dessas substâncias aqui. Então, muitas vezes a gente vê a situação de que muitas pessoas acabam adoecendo, ela até tem uma alimentação saudável, vamos dizer assim, ela não come besteira, ela só come frutas, verduras, legumes, por aí vai, mas está tendo doenças. Por quê? Porque a gente tem muito produto químico, né, agrotóxicos ali, que vão ser responsáveis pela contaminação desse alimento, e aí pode estar gerando, né, problemas sérios à saúde da população. Então é necessário que a agricultura ela seja feita de forma sustentável também, onde não haja monocultura. Monocultura seria você ter uma região, né, uma produção de apenas um produto, por exemplo, a soja, a cana-de-açúcar. Então o ideal é que haja produtos de várias, agricultura, né, a plantação de vários tipos diferentes de plantas e que haja um rodízio. Vamos supor, eu tenho tantos hectares aqui de uma plantação, aqui eu já tenho outra plantação, aqui outra e aqui outra. Então, quando for no ano seguinte, eu faço um rodízio. Por que isso é importante? Porque se eu ficar colocando só aquela mesma planta naquele ambiente, ela vai retirar os nutrientes que ela precisa e você vai precisar, no caso o agricultor, vai precisar colocar mais artificialmente esse nutriente. Então, no momento que eu tenho esse rodízio das plantações nos ambientes, a gente vai ter uma reciclagem desses nutrientes, tá? Então, eu gastaria menos, então seria bom para o agricultor porque ele teria menos gasto nesse sentido de agrotóxicos e, consequentemente, eu usaria menos componentes químicos ali, né, para poder estar nutrindo esses ambientes. A silvicultura seriam as florestas, tá? Então, para quem chegou depois, vou mostrar aqui esse quadrinho que a gente está falando, os 10 setores para investimento prioritário para o desenvolvimento sustentável numa economia verde. Então, a silvicultura, estou falando aqui, ó, as florestas, elas são extremamente importantes e a gente precisa ter cuidado com elas, porque elas servem para filtrar o ar que a gente respira, né? Então as florestas, elas não são o pulmão do mundo, como as pessoas costumam falar, no sentido de que elas disponibilizam o oxigênio para a gente. Na verdade, quem disponibiliza o oxigênio que a gente respira são as algas e não as árvores. As árvores, elas vão servir para filtrar esse ar. O oxigênio que elas produzem durante o dia, elas vão consumir durante a noite, porque não tem sol para elas poderem fazer a fotossíntese, tá? Então a fisiologia delas funciona dessa forma. Trabalhar com reflorestamento vai ser extremamente importante para que a gente tenha ali uma sustentabilidade nas florestas. Não adianta só destruir todas as árvores, vai chegar uma hora que vai acabar. Então a gente precisa, né, de acordo com a necessidade, eu desfloresto uma área, enquanto outra eu refloresto, espero aquela crescer e fico também fazendo um rodízio. Enquanto uma está crescendo, eu vou utilizar a outra, tirei aquela madeira daquela área, então eu vou replantar e assim por diante. Então assim eu consigo manter a sustentabilidade das florestas. A pesca
A pesca é um outro setor prioritário, onde muitas pessoas consideram a pesca como algo descartável, né, como se não fossem seres vivos. E muitas espécies estão com período de extinção, porque os estoques pesqueiros estão diminuindo cada vez mais. E aí temos o período de defeso, que chama, que são períodos onde é proibida a pesca de determinadas espécies, porque vão ser justamente o período onde eles estão procriando, tá? Que eles estão colocando seus ovos, né? Ali tá deixando a geração seguinte. Então, se eu pesco, né, essas espécies durante o período de reprodução deles, não vai ter o estoque, né, não vai ter a geração seguinte, consequentemente eu vou estar só diminuindo a população. A construção civil, né, com as edificações, é importante envolver, na verdade, vários dos outros setores na construção civil. A gente pode utilizar, por exemplo, energias renováveis naquela construção, a gente pode ter um gerenciamento de lixo adequado, a gente pode ter essas edificações construídas em áreas mais arborizadas, com árvores, onde tenha áreas onde o terreno ele seja livre, né, de terra, para quando chover aquilo poder absorver a água da chuva, né, não tornando o solo impermeabilizado e consequentemente evitando enchentes. Além de que a gente tem produtos na construção civil que são utilizados e são nocivos à saúde, né, e hoje em dia estão sendo substituídos por outros, para que na produção daquele componente da construção não acabe poluindo. E a gente tem o transporte, né? O transporte é um setor que precisa de muita atenção, não só a nível de segurança, né, que aí é uma outra questão, mas a segurança pública é caótica, né, onde a gente vive, e o transporte público, tirando essa parte da segurança, a gente sabe que ele é ineficaz, no sentido de que ele é caro para a falta de qualidade que ele tem, né? Como ele tem muita falta de qualidade, então o preço realmente é muito caro. Se ele tivesse uma qualidade, então poderia estar cobrando o valor que cobra. Então, a gente vê número de ônibus insuficientes, fazendo com que as pessoas andem em ônibus em pé, superlotados, né? Sem muitas vezes locais adequados para se segurar. Os motoristas muitas vezes também não respeitam a população, né? Onde não espera a pessoa subir no ônibus, né? Pelo menos subir os degraus, né? Pode ser até não precisar esperar sentar, mas dependendo da idade da pessoa, isso deveria ser uma obrigação. Vamos supor, você tem um idoso subindo no ônibus, um idoso, não um idoso saudável, um idoso que tem ali problemas de mobilidade, né, que ande com dificuldade. O que é que a gente vê muitas vezes? Quando subiu ali no ônibus, o motorista já acelera e aí acaba causando um acidente. Já vi, né, noticiado de pessoas que caíram do ônibus simplesmente porque o motorista não esperou a pessoa pelo menos se segurar direito ali e saiu arrancando. Então, o transporte público é uma forma que poderia ser eficaz, né, a nível de sustentabilidade, porque num ônibus, por exemplo, eu posso estar levando 50 pessoas. Num trem, no metrô, aí nem se fala, eu não sei qual é o número, mas é muito mais de 100. Então, Nani Gonçalves, Daniele Souza, Isabela, Juliette, Aninha, Maria, Robô. Então, sejam bem-vindos, boa noite. Então, o transporte público, né, ônibus, metrô, trem, então ele leva muito mais pessoas do que um carro. Então, o gasto que a gente teria com esse transporte, né, e a poluição seria menor. Gente, a gente tem 20 segundos de live, tá? Cada live, cada
gravação do Instagram ele só deixa gravar durante 1 hora. Então eu vou encerrar essa live e vou iniciar outra imediatamente, tá? Então eu vou dar